Você já se perguntou por que não existe na história uma cidade, um país, onde haja uma nação de Amazonas que realmente prosperou e é militarmente poderosa e próspera? Por que não existe uma nação no mundo aí completamente desarmamentista, pacífica, kumbaya, que prosperou, que cresceu? A gente está vivendo um momento terrível, né? A gente teve algum tempo atrás o que aconteceu lá na Ucrânia, né, o conflito, e agora a gente está tendo o conflito ali do Hamas e de Israel. E é interessante como o pessoal progressista, eles se omitem, eles desaparecem. Então eu vou falar aqui, ó, o quão importante é a presença de um homem masculino no sentido mais tradicional, que tem valores como força, não só a força física, mas a força no sentido de saber direcionar as emoções. Vou falar aí de resiliência, de você saber ser uma pessoa que fornece valor para um grupo, mas logo depois da vinheta. Bom, esse vídeo é de certa maneira uma resposta ao vídeo do Bruno do Social Arts, né? Ele fez um vídeo agora sobre justamente o conflito de Israel, né? E porque a gente precisa de homens fortes, né? E a base desse vídeo aqui, gente, vai ser a psicologia evolucionista e a biologia comportamental. Eu vou recomendar para vocês, ó, um curso que eu fiz aqui pelo YouTube, que é o curso da Stanford, dado pelo Robert Sapolsky, né? Então você escreve Behavior Biology e ele vai focar muito, né, no nosso comportamento, no sentido de grupo, no sentido de seleção sexual de parceiro, né? Você tem alguns autores aí, né? Tem o livro Armas, Germes e Aço, você tem o livro Different do Franz de Waal, que eles vão... O livro do David Buss também, Evolution of Desire, né? Ele vai focar em seleção sexual de parceiro, mas você vai entender uma coisa, que homens e mulheres têm características predominantemente distintas que foram funcionais para o grupo, né? E o que a gente tem hoje acontecendo aí é um tribalismo. O que é tribalismo? É quando a gente pega uma ideologia, uma religião, um conceito, né, uma preferência, e usa isso para separar nós versus eles. E aí a gente vai ter uma coisa que se chama identidade de grupo, que é basicamente você se reconhecer no universo aí como um membro de um grupo específico, né? E aí você vai ver esse grupo como se fosse o grupo do bem e quem está de fora é o grupo do mal. Então, tribalismo é assim, faz parte de uma coisa que chama psicologia de grupo, que é muito fácil em ativar em nós aqui, humanos. As raízes, né, evolutivas disso é que pensa no nosso ancestral comum. Primeiro você vai ter aquele arranjo ali mais familiar, né? E aí você vai ter os parentes, ali o laço principal são os genes, né? E aí, você imagina que a gente está falando de grupos nômades ali, né? De caçador, coletor, e aos poucos a gente vai montando ali, famílias vão se unindo, porque você faz parte de um grupo maior e coeso, isso garante as suas chances de sobrevivência. Aos poucos a gente vai tendo vilas e cidades. Para que isso seja funcional, você não pode ter um grupo que seja totalmente pacífico. Como assim? Você vai precisar de um grau de violência, de agressividade, para na hora que um invasor aparecer ali, ou alguma ameaça externa, e nisso a gente vai ter o homem como predominantemente mais violento, mais agressivo do que a mulher. Eu falo homem, mas você pode colocar um macho aí, né? A testosterona aí, ela é meio que um modulador desse tipo de comportamento. Não é que necessariamente a testosterona causa agressividade, mas ela meio que modula isso, né? Inclusive você vai aprender no curso que eu te indiquei aqui, tá? Então, quando a gente tem aí aquela famosa máxima, né, de homens fortes produzem tempos fáceis, tempos pacíficos. Tempos fáceis, pacíficos produzem homens
frágeis, homens frágeis produzem tempos difíceis produzem homens fortes, então a gente tem aquele ciclo. E é exatamente o que está acontecendo aqui em outros países também. Quando a gente tem uma mídia voltada aí para uma certa desmasculinização aí do homem, ou seja, querem homens mais parecido aí com mulheres no sentido de vestimento, de comportamento, né? E não estou falando, gente, que isso é bom, mal, certo ou errado. Só estou descrevendo o que está acontecendo, tá? Então, assim, num arranjo social ético, você é livre para fazer o que você quiser, desde que você não inicie, né, violência, agressão contra o indivíduo pacífico. Então, assim, o jeito que você vive sua vida, né, o seu comportamento aí, desde que entre nisso, tá tudo bem. Agora, pensando no arranjo macro, né? Por que a gente não tem? Você assiste lá o filme da Mulher Maravilha, por exemplo, né? E tem aquele reino lá das Amazonas. Por que na prática isso não existe? Porque biologicamente o homem ele tem mais força física do que a mulher. Então é muito mais fácil do homem dominar a mulher através da força do que o oposto. A artimanha feminina é um pouquinho diferente. Mulher costuma ser, né, mais ardilosa aí quando ela quer manipular um cara. Mas o cara, se ele tiver essa intenção, vai ser uma coisa mais pela força física, mais direto, né? Então, por exemplo, você não vai ver isso na prática porque se sequer teve uma tentativa de um arranjo assim, ele provavelmente foi dominado por um povo invasor, né? Por isso que os exércitos são predominantemente masculinos. Ah, mas tem mulher que luta na guerra. Tem, mas a exceção, ela não desqualifica a regra, por isso que a gente chama de exceção. Então, essa coisa de ter um comportamento mais violento, mais agressivo, de ter uma disposição maior e se engajar em comportamento de guerra, de se predispor ali a proteger o grupo, é um comportamento masculino predominantemente. Não significa que mulheres não possam fazer isso, mas aquele impulso primordial vai ser muito mais masculino do que feminino, entendem? Isso no livro Different, do Franz de Waal, você vai ver ali algumas diferenças inatas, né, de homens e mulheres. Então, quando a mídia tenta forçar, né, que homens fiquem cada vez, né, mais parecidos com mulher, no sentido do jeito de se portar, de se vestir, e querem vender uma ideia do homem desconstruído, como se isso fosse, né, algo louvável, ou como se fosse algo que para o grupo ia ser benéfico, elas estão vendendo uma mentira. A mídia em si está vendendo uma mentira. Por quê? Presta atenção no que eu vou falar. Homem feminilizado, homem desconstruído, em termos de sociedade, se você fosse, né, transformar todos os homens assim, ia ser um homem inútil. Por quê? Porque ele vai ter menos impulso de fazer o que o macho da espécie normalmente faz no momento que precisa ser feito. Então, se você tem aí um companheiro que aparece uma barata na sua casa, ele, ai meu Deus, uma barata! Ele pula em cima da cama, ouve um barulho na sua casa, né? E seu namorado, o marido, tá escondendo ali debaixo da cama esperando que você, mulher, vá lá defender a sua casa. Não quer dizer que você não possa fazer isso, mas essencialmente o macho da espécie que costuma primeiro assumir esse papel. Não quer dizer que a fêmea não possa. De novo, não estou emitindo um juízo de valor, mas em termos de grupo ali, se os homens do grupo forem todos desconstruídos, forem todos aí, né, frágeis, homem frágil, ele é inútil para a sociedade, ele é mais alguém ali para ser cuidado, consumindo recurso, entendem? Aquela frase, mulheres e crianças primeiro, ela não veio à toa, entendem? Agora, o que a gente tem hoje na mídia é o seguinte, uma forçação de barra para cada vez mais aí você transformar os ícones masculinos, né, em o homem patetão ali, ou aqueles termos que são falaciosos, por exemplo, o termo masculinidade tóxica é falacioso, não existe masculinidade tóxica, do mesmo jeito que não existe feminilidade tóxica. O que existe é, dentro da natureza, 3 tipos de comportamento entre organismos vivos.
Mutualista, quando há uma troca que beneficia todos os envolvidos ali. Parasitário, um organismo vivo consumindo recurso do outro. E predatório, né, que é esse consumo imediato ali. O organismo vivo trata o outro como um mero recurso ali. Então, gente, se você quer ícones de masculinidade aí, você vai olhar nas obras um pouco mais antigas, né? Tem mais atual? Tem. Mas se você pegar o Senhor dos Anéis, tem o Aragorn, por exemplo, aqui, ó. Que é opa, aqui. Que é um excelente exemplo de uma masculinidade funcional, porque ele protege o grupo, né? Então, o que é uma característica de masculinidade aí que é funcional para o grupo? Coragem, não quer dizer que você não sente medo, você sente, mas você mesmo assim toma a frente da situação e faz o que precisa ser feito. Você precisa ter um nível de empatia emocional. Então, o homem masculino funcional, ele não é alguém que não tem emoções, isso é um psicopata. O homem masculino funcional, ele tem que ter essa empatia para ele ver ali no grupo quem mais precisa de ajuda. Então isso não tem nada a ver com a sua sexualidade ali. Às vezes o pessoal confunde, quer dizer que se o cara, né, tiver relações homoafetivas, for mais feminino, ele não pode ter masculinidade? Lógico que pode, entendeu? Porque ele vai fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Agora, você querer vender o sonho, né, que a violência por si só ela é ruim, não. A violência ela é uma ferramenta, ela pode ser usada para oprimir um inocente ou para proteger um inocente de um opressor. Então, quando esse pessoal que é a favor de desarmamento, que é a favor de você proibir que a masculinidade seja incentivada, que você quer que os homens sejam todos desconstruidex aí, e se veste, e usa vestido e coloca maquiagem, de novo, faz o que você quiser, mas em termos de grupo, né, a gente precisa de homens masculinos, corajosos, fortes, resilientes, que tomem a frente da situação. A gente precisa de líderes e não tem uma nação no mundo aí, se você achar, aposta aqui, composto apenas por guerreiras mulheres, entendeu? Que foi aí bem sucedida ao longo da história. Por quê? Porque ela provavelmente, se teve uma tentativa disso, foi invadido por um grupo de homens que era biologicamente mais forte e dominaram esse arranjo aí. Entende? Então, quando a gente vê alguns filmes que exaltam a masculinidade funcional, né? E você vê a mídia criticando, como foi o Top Gun. Pega o último filme do Rambo, né? Você vai ver o papel do Rambo, é justamente esse papel masculino funcional de proteger o indefeso, né? Você tem, por exemplo, agora tá tendo o boom aí do filme, né? O filme do... Alguma coisa da Liberdade, esqueci o nome do filme agora, gente, do Henry. O Jim Caviezel, acho que tá ali, o cara da Paixão de Cristo, né? Som da Liberdade, se eu não me engano, né? Que é basicamente um cara ali, né, tentando impedir que crianças sejam exploradas sexualmente. E tem gente criticando o filme, mesmo que se você falar, esse filme ele não tem nenhum tipo de pé na atualidade, isso não acontece. Cara, ainda assim é uma história que incentiva você a proteger um indefeso. Então olha o grau de tribalismo, de burrice por causa dessa ideologia de direita e esquerda aí que esfarela o cérebro de pessoas que deveriam ser funcionais, né? E o filme não fala nada de direita e esquerda, é simplesmente por ter, né, uma preferência maior por público conservador. O pessoal que é progressista ou que é mais de esquerda já associou o filme como se fosse algo de direita opressor, né? E a pauta do filme é principalmente proteger as crianças. Então, não tenha vergonha de ser um homem masculino. De novo, o que significa ser um homem masculino? Que você vai exalar essas características que são predominantemente funcionais para o grupo. Força, tanto física quanto emocional. Então, vai fazer arte marcial, vai fazer musculação, vai dormir bem, se alimentar bem para você ter um corpo másculo funcional, tá? Parece meme, né? Ter um corpo másculo. Ai, não tô falando disso. Também, mas enfim. Vá, né, estudar bastante para você conhecer várias áreas aí e saber se é uma pessoa que fornece algo de valor para o grupo.
o alfa aí do grupo, ele é a pessoa que mais serve esse grupo, que mais protege esse grupo. Não é um cara que domina tudo pela força, aí, entende? E não tem nada de errado se você não se enquadrar nesse tipo de comportamento, mas ainda assim, né, eu sou um cara mais delicado, mais frágil. Seja funcional para o grupo. Você pode contribuir com o grupo de maneira intelectual, você não precisa ser um borocotô musculoso apenas. Vários homens aí, mulheres também, mas eu estou falando especificamente para o público masculino, vários homens contribuíram de maneira intelectual. Imagina você ser um cientista de sucesso que descobre uma vacina ou que tem uma inovação tecnológica que vai melhorar a vida de muitas pessoas. E você não precisa querer mudar o mundo, você pode focar nas pessoas que você ama, que são importantes para vocês, seus amigos próximos, sua família, entende? Se você é jovem, tá? Tem menos aí de 20 anos, começa ontem, entendeu? A fazer exercício, a estudar, procura aí se desenvolver financeiramente, ter, né, hábitos saudáveis de meditação, por exemplo, para você aprender a direcionar suas emoções. Não fique nas redes sociais apenas observando outras pessoas viverem enquanto a sua vida vai passando. Seja o protagonista da sua existência, né? A gente está num momento que a gente tem esse tipo de desinformação porque a gente está num momento razoavelmente tranquilo, né, aqui no Ocidente, né? Por isso que a gente tem tantas pautas femininas aí de igualdade, mas essas pautas, quando você realmente analisa o que está sendo discutido ali, mulheres querem posições de poder que são ocupadas por uma minoria dos homens. Né? Querem ser CEO de empresa, querem, né, cargos de liderança, trabalhar bonitinho ali no ar-condicionado, ver quantas mulheres estão lutando para ir lá limpar a fossa e trabalhar, né, no meio do oceano ali, pegando crustáceo, esse tipo de profissão, que fazer estrada, né, bater massa. Tem mulher que faz isso? Tem, mas de novo, é uma exceção. Então, isso de você querer fragilizar os homens e combater a masculinidade é um grande tiro no pé. Nações que realmente adotarem isso na prática vão ser dominadas. É simples assim. Pensa no conflito lá de Israel, enquanto você tem criancinhas morrendo ali, né? Aquele tipo de atrocidade acontecendo. Quem você acha que está lá na linha de frente? O Vitão? Esses carinha de vestido? Que fica aí, né, falando, ai, masculinidade tóxica, vamos todos ser amigos. E, cara, isso é muito bonito de você imaginar, né, uma sociedade harmônica, onde todo mundo se respeita, onde ninguém inicia violência contra ninguém. Isso só é possível se você tiver essa sociedade protegida, adivinha, por homens fortes, masculinos, líderes e funcionais dentro do grupo. Não um bando de cara que vai se esconder debaixo da cama na primeira dificuldade. Então, um grupo harmônico vai possuir todos os tipos de características, pessoas mais frágeis, pessoas mais fortes, em todos os tipos de assim, comportamentos aí. Só que isso vai ter uma certa coesão no grupo. Então jamais, você pode ignorar, jamais a sociedade vai ser totalmente homogênea no sentido de todo mundo igual. Entendeu? Simplesmente por a gente ter diferentes comportamentos que vão ser funcionais para os desafios que a gente tem aí no dia a dia. Então, um deles é proteger quem a gente ama de predadores. Para isso a gente precisa de homens másculos, tá? Então, assim, um salve aí pro Bruno do Social Arts, foi um vídeo extremamente necessário, tá? E se você precisa aí se desenvolver nesse sentido, dá uma olhada na playlist aí Macho e Fêmea, de Beta para Alpha. Eu estou sempre indicando o livro para vocês. De novo, o curso da Stanford ele é muito bom, tá? E por favor, gente, fujam do tribalismo. Essa guerra de direita, esquerda, conservador, progressista só é interessante para quem está no poder manipulando aí a população. Tá? É ridículo o que jornalista progressista tem feito aí, né? Não estão chamando o terrorista de terrorista, né? E tá tendo aquela passada de pano gigantesca ali, né? Por parte de vários políticos aí. Então, não se iluda, né? Político, ele quer você
como um gado funcional ali na sociedade para ele continuar se mantendo numa posição privilegiada, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.